forças. Ama o corpo que te serve de instrumento para o progresso espiritual com respeito à elevação. Por meio dele cresce e constrói um mundo de esperança e felicidade, se o conduzes com dignidade e trabalho. Não suponhas que ele seja responsável pela falência de teus valores éticos ou pelas sucessivas quedas que te retêm na retaguarda. Considerando-o, prolonga, aliás, a existência e finalidade, preservando de desgastes desnecessários. A fraqueza moral nunca é da carne, mas sim do espírito que o comanda. Graças ao corpo, a humanidade recebeu as belezas da arte superior pelas mãos de Michelangelo, Rafael, Goya, Rembrandt e, antes deles, Fídias, Praxiteles, vindo depois Renoir, Tissot, Monet. Por ele se expressaram na música divina Bach, Mozart, Beethoven, Sibelius, Schumann, Carlos Gomes, Villa-Lobos, para nos recordarmos apenas de alguns poucos. Por intermédio dele, o pensamento se organizou em Sócrates, Platão, Aristóteles, Rousseau, Hegel, Kant, utilizando Krishna, Buda, Confúcio, Jesus, Allan Kardec, trouxeram ao mundo a canção da beleza da imortalidade em triunfo. Mergulhados nele, Pasteur, Cook, Hansen, Fleming ampliaram os horizontes da saúde ao lado de Kraepelin, Gretchen, Freud, Jung, que lutaram pelo reequilíbrio mental e emocional dos homens, conduzindo com nobreza Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Vicente de Paula, mantiveram viva a chama de fé e da caridade. E milhares de cientistas, filósofos, artistas, poetas, músicos, santos, heróis e lutadores anônimos construíram sob divina inspiração o mundo onde agora respiras. Certamente há muito ainda por fazer e isso te compete realizar, oferecendo a tua cota de engrandecimento. Se os vestígios do primitivismo do qual ele proveio te induzem à promiscuidade de qualquer natureza ou ao seu rebaixamento moral, sustenta-o na fragilidade com o combustível da temperança, não agindo de forma a perturbar-lhe o equilíbrio ou intoxicá-lo com os miasmas da injunção danosa. Se te ocorre siliciá-lo a fim de o acalmares, conforme ensinam erradamente os atormentados da fé, balsamiza-lhe os impulsos com os medicamentos da prece e os esforços do trabalho que retemperam as energias. Se o tombas por qualquer motivo ou invigilância, não o lastimes, nem o recrimines, simplesmente levanta-o e evita-lhe repetir o insucesso. Se o tens enfermo ou mutilado, acode-o com o otimismo e a confiança em Deus. Se o possuis sadio e harmônico, bendize-o com a sua preservação cuidadosa. Nem excesso de cuidado, vivendo para ele num abandono, desprezando a própria sorte,
O teu corpo é a conquista que alcançastes diante das soberanas leis da vida. E ela finaliza: torna uma usina de força a serviço do bem, em um santuário de bem-aventuranças, com possibilidade de alçar-te das cinzas e do lodo da terra aos altiplanos espirituais, onde reinam a felicidade e o amor total. Que assim seja. Escuta, durante o trecho aí, isso aí eu me liguei bastante, falou-se no início falência dos deveres éticos. Então, vem dar uma ideia de que nós, quando viemos encarnar, ou já estamos encarnados, cada um individualmente tem seu estado moral. E muitas das vezes nós viemos aqui para recuperar, mas que essa recuperação, de acordo com o ambiente que nós frequentamos, o que nascemos, no berço que nascemos, né, poderá evitar que se moralize essa questão ética-moral, porque justamente essa condição é que vai fazer a virada, a mudança do espírito. A questão toda é essa dualidade, moral e imoralidade. O que é bom, o que não é bom. Tudo é tendencioso, ele. Basta a gente é fruto do meio. Se a gente der corda, agora a gente já vem com uma bagagem do passado. E essa bagagem do passado aí, ou até do plano espiritual, são coisas consolidadas dentro de nós, tanto para o bem como para o mal. Vai agora a gente tendo essa lupa espírita, nós aqui, nós 5 aqui, temos uma responsabilidade que a gente tem uma forma de ver diferenciada. A gente tem um conceito todo aceito por nós mesmos. Os outros são os outros. O problema todo é a gente orar e vigiar 24 horas, Isso. Entendendo que não somos um corpo de carne, e sim um espírito caminhando para um desfecho muito melhor, um desfecho mais consciente da vida na coletividade. Então, quer dizer, é questão de ponto de vista de cada um, né? Então, vamos para a prece inicial da manhã de hoje, agradecendo a Deus por estarmos aqui para mais um encontro dominical, estudo da doutrina, e para isso contamos com o auxílio, né, da espiritualidade, sempre inspirando, sempre nos corrigindo, né, e nos alertando. E da nossa parte, que possamos dar a máxima atenção. Somos muito gratos por isso, porque, conforme acabou de falar aqui, a nossa responsabilidade perante os demais é maior, porque muito estamos recebendo. E isso é mérito nosso. Fizemos por onde de ter essa conquista, que a gente não ponha nada a perder. Mais um ciclo que se inicia, foi feita a contagem aí, né, de tantos anos de vida, cada um de nós aqui na sua etapa, alguns de nós já próximos da desencarnação, chegar à espiritualidade, levando o quê? Sempre é tempo, né, para a gente fazer melhor do que fizemos aqui hoje. Dessa forma, estamos iniciando o encontro da manhã de hoje. E que o bem que pedimos por nós, que se derrame aqui, que se espalhe a humanidade afora. Assim, vamos então ao próximo livro de estudo na manhã de hoje. Na realidade, ninguém é perfeito, todo mundo busca essa perfeição. Então, o ciclo de vida vai ser em busca dessa perfeição. E por enquanto esse mundo não é de perfeitos. E essa perfeição só vem através dos nossos estudos que... O que você não pode é ficar repetindo o mesmo erro várias vezes. Não entender nunca que já aprendeu tudo, sempre estamos aprendendo. Eu ia trazer um livro aqui, o título é Vibração Frequencial. Só que a leitura era muito extensa. E era para falar, a história é falando de como você entra para um lado deprimente
em cima do julgamento que você faz de você e você começa a transferir aquilo para os outros, como se os outros estão te julgando, os outros estão te condenando, e você começa a entrar numa depressão em cima de um achismo. E ali você vai associando mais coisas e se arrebenta. Eu falei, pô, isso aqui vai demorar o estudo todo ou até mais, então não vou nem levar. Então vocês estão uma coisa mais presa à mensagem do livro dos Espíritos. Aquilo não tinha nada a ver com a leitura de hoje do livro dos Espíritos. Aqui tem um pouquinho mais a ver. As Escolhas das Provas é o título, o livro é 21, o século do Espírito. Bom, esse aí não é feito aqui no planeta, e sim no plano espiritual, não é isso? Não entendi, é o quê? Hã? O que você falou? Não entendi. Isso aí não é feito aqui no planeta Terra, já é feito no plano espiritual. A gente vai para ler, encarnar. Pô, tu é médium, né? Quer já falar a história antes de ler? A prova é essa, Escolha das Provas. Vamos ver o que vai dizer. Então, o livro é 21, o século do Espírito, de Valdinei Serpa. Então, lição 3.25. Por quê? Então, a escolha das provas consiste no próprio livre-arbítrio do espírito, a escolha do gênero das provas pelas quais passará para o seu adiantamento. Tendo a liberdade de escolha, resta-lhe também todas as responsabilidades dos seus atos e de suas consequências. Contudo, não se pode dizer que tudo foi escolhido e previsto, até as menores coisas. É escolhido o gênero, os detalhes são consequências, obviamente, do exercício do livre-arbítrio diante das provas. Percebeu ele? Então, a tua palavra inicial não tem muito a ver, não. Tu vai, generaliza, olha, é isso assim, assim. Os detalhes é aqui que tu vai... Sabe por que às vezes gosto de dar essas perguntas assim e respondo localmente para saber aonde vou corrigir, onde falhou, ou qual a interpretação do espírito, né, da manifestação do espírito, em relação ao que está pensando. Como eu falei antes, a gente criou um princípio organizador e colheu as informações que quis. Falhamos? Nós não falhamos. É o que eu falei, somos tendenciosos. Tem alguma coisa aqui dentro que cria essa tendência para cair para o lado promíscuo, para o lado assassino, para o lado imoral, para o lado marginal. Aí vai da gente reorganizar os conceitos e entender, pô, eu estou aqui e porque isso aqui tem essa tendência, tem esse poder de me manipular para ali. Ontem eu estava uma noite maravilhosa, só eu e minha esposa, eu me dizia, e eu estou lá que nem um cavalo dando coice. E minha mulher foi e me chamou a atenção de uma forma calma, tranquila, que eu fiquei assim, que animal que eu sou, mano. Eu estou aqui, porque eu estou criando essa ansiedade, esse nervosismo, está tudo tranquilo. É complicado. Existe, Carlos, no caso ali, não teu, mas da espiritualidade, que antes de encarnar, o espírito ele tem que ter um caractere para ele ter a certeza do livre-arbítrio dele, da escolha. E esses Mas o problema é esse, porque eu escolho a derrota, porque eu escolho a depressão, porque eu escolho a ansiedade. Mas ansiedade. o que eu quero dizer é que para ele ter essa escolha, ele tem que ter um esclarecimento, porque senão ele vai naquelas provas duvidosas, quando chegar aqui na encarnação, A ele minha não vai preocupação executar uma tarefa exatamente é essa. O esclarecimento eu já tenho. Ele falou do princípio organizador. O cara foi um leão, foi um tigre, tendo que comer para sobreviver. Isso a gente vai arrastando, cara. Essa coisa aí vai saindo, é de encarnação em encarnação, é gradual. Antes era muito importante ele ser forte para matar a presa e poder sobreviver. Hoje, você não traz alguma coisa disso. Se você joga em cima do outro achando que, sabe,
Eu não sei falar muito bem isso aí não, mas quem entende de psicologia consegue trazer. Os ascensionados dizem que isso aí é o espírito ainda reptiliano que habita em nós. E ele fala que há mundos que têm meio humanos e répteis. E que muitos de nós teve existência nesses mundos, e a gente traz muito esse lado animalesco ainda muito próximo. E eles colocam, poucas pessoas nesse planeta aqui viveram a encarnação passada nesse planeta. Muitos aqui vieram de outros planetas e está aqui de forma, numa consciência maior, entendendo que aqui é o melhor planeta para você se estabilizar. Então, quer dizer, quando eu estou muito assim grosseiro, eu fico, porra, eu com certeza não tive uma encarnação nesse planeta aqui há pouco tempo, não. Eu estudo, mas na hora que eu relaxo, eu me encontro ainda muito grosseiro. Você leu alguma coisa em relação a uma afirmação do Chico Xavier, que tem um planeta num outro sistema, onde ele é muitíssimo semelhante à Terra, só que ele é bem maior, e lá ainda se vive nas cavernas. Ele está entrando em prova e expiação, vai entrar em prova e expiação. Então diz que muitos de nós nos exilamos lá, para poder dar prosseguimento a essa existência que estamos aqui. Provavelmente a gente veio de um estágio, um planeta semelhante a esse, entendeu? E tem essa vivência que nós fizemos na formação, né, espiritual, onde a gente passou por diversos processos e tivemos que, ser violento, tivemos que usar o sexo, porque a prole tinha que ser grande, até para você se autoafirmar, essas coisas todas. Por isso que vem o desejo sexual ainda. E quando se diz que isso aí é um aprendizado, que isso aí a gente não tem que encarar só como uma coisa errada e tal, ele sempre afirma isso aqui, o Carlos, é exatamente para isso, é gradual. Ninguém muda da água para o vinho de um momento para o outro. Acho que o único que fez isso aí foi Jesus, né? Mesmo assim, é o que dizem, né? Acho que tem essa certeza. Veio aqui já com uma bagagem grande e também uma mediunidade muito forte. Isso tudo aí cria tendências muito pesadas para você não sair do caminho reto. Do Cristo, né? Então, aí não tem nem método de Deus, né? Como se fala de espírita. Agora, contudo, se não pode dizer que tudo foi o espírito escolhe as provas segundo a natureza de seus erros pretéritos, os quais podem fazê-lo avançar mais rapidamente. É algo, portanto, extremamente relativo. Pode, inclusive, escolher uma prova que esteja acima de suas provas e sucumbir. Ou pode escolher alguma que não lhe dê proveito algum em uma existência ociosa e inútil. Todavia, quando perceber isso, terá outra chance para recomeçar. Enfim, o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que realiza não estão antecipadamente escritos, nem os erros que comete resultam em uma sentença do destino. Ele escolhe o gênero de sua existência e poderá ser arrastado ao erro, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Ô Carlos, se você bem entendeu ou mal entendeu, você nos fazer isso aí. Está querendo tirar da gente esse sentimento que a gente aprendeu enquanto católico, enquanto cristão aí das igrejas evangélicas, né? De que, Deus pune, e tudo é pecado, e tudo tem que ser castigado, né? Isso aí não existe, cara, isso aí não existe. É ação e reação, é lei natural, né? Eu penso se eu estiver errado. Não, e é o seguinte, a gente tem que ver nessa visão vibratória que a gente vê as coisas muito mais inteligentes. A gente entra numa relação e ali leva pelo lado, muito pessoal, muito frágil, muito vitimista da situação. E tudo é aprendizado. Mas a gente não tem que ficar coletando o deprimente, o negativo das coisas, o pessimismo das coisas. A gente tem que só vivenciar e aprender com aquela situação que ali se formou e entender, quando eu estou ali, como é que eu estou? Eu estou vibrando baixo, médio ou alto?
Eu estou alegre, triste? Estou mais ou menos? Como é que eu estou? E aprender que aquele tipo de conversação é sadio ou não é sadio para mim. E aprender aquele tipo de situação, eu não tenho que mais ficar ali. Por mais que tenha alguém que me interesse, e por que aquele alguém me interessa ao ponto de eu me subjugar a ondas que me botam para baixo? Aquilo é tão importante para mim que eu jogo até o meu espírito, o meu ser a ficar violento, a ficar negativo, a ficar deprimido por causa de uma pessoa por estar ali do lado. Então, todas as situações a gente tem que olhar e perscrutar de uma forma vibratória, né? Aqui a gente tem família, acho que a gente pode conversar à vontade, né? Você relatou o seu caso aí, o Júnior vem acompanhando aí a minha experiência. Então, o que acontece? Eu estou encontrando muita dificuldade, entendeu? Lá na minha família, né? Com uma pessoa, né? Que a visão que tem da outra criatura que está comigo, pô, cara, ele, se fosse eu falando, não, pô, tu tá cego e tal, tá gostando, então tu não vê. Ele tá vendo como é que a criatura vive, entendeu? A questão ética, a questão moral da pessoa, entendeu? E o outro, cara, te pressionando. Eu tava pensando, cara, também no caso da dona Giseuda, entendeu? De que o obsessor não tá lá, não. O obsessor tá aqui, entendeu? É entre nós. Em casa mesmo. Isso que eu quero dizer, Você sabe? isso até no tempo aqui, né? E a doutrina ela tem me favorecido de acordo com o que aconteceu contigo ontem. A Silvia de uma forma, você de outra, você como espírita, entendeu? Distorcendo o negócio, e ela chega de forma calma, coloca aquilo ali. O legal disso, cara, é que a gente tem esse momento de reflexão. Pô, cara, por que eu tô, como você falou, por que eu tô assim? De imediato você dá uma travada. Não é milagre, não é macumba, não é nada. É forma de ver as coisas. Eu sou muito prático para a vida. Eu não vejo, estou acompanhando o meu caso, mas eu não vejo muito isso. Eu vejo a vida no modo prático. Se você vai ficar com alguém, é aquele alguém que não sabe que não vai te dar dor de cabeça, a pessoa que trabalha, não sei o que. O que tu não pode é arrumar alguém e insistir naquele alguém, porque tem dois casos que eu estou acompanhando, um é dele e outro é de outra pessoa também da família que eu estou acompanhando. O que você não pode é escolher aquele alguém que você sabe que lá na frente vai te dar problema. Por quê, cara? Quando você faz, eu estou falando isso de cima da experiência que eu tenho, tá? Quando você se relaciona com outra pessoa, você vai procurar ter um caminho asfaltado para tu andar, não um caminho cheio de pedra. Então, quando você sabe que tem um caminho cheio de pedra, você vai pegar pela lógica. Você pode ter dois caminhos. Esse aqui é o caminho que é mais, se quiser para me seguir, que é mais liso. Esse aqui é o caminho mais pedregoso. Você vai escolher a forma prática que é o caminho mais liso, cara, que é prático. Você está falando de uma forma cética. Só que todo mundo quer ser feliz. Relacionamento a dois é parceria. Todo mundo quer ser feliz. Se tu escolheu ali, é porque dentro de você, você viu que eu vou ser feliz. Ou eu vou mudar a situação para melhor. Você pode até não ser feliz, mas você tem que ter. Você tem que escolher uma coisa que não vai te cabeça na frente. Esse negócio, você consegue ver. Não, aquele que fez a escolha não consegue ver. Ele vê o que ele está vendo ali. Você fica. Quer dizer, a tua interpretação é de uma forma cética, mas de repente aquela coisa toda organizada não vai chegar lá. Porque, claro, assim, há momentos em que eu questiono, cara, será que a pessoa que está contrária está certa? É minha filha, pô, ela não vai querer o mal para mim? Com relação também ao que o Valdemir falou, antes que eu ia falar, entrar no mim, não entrei para tu completar, das outras religiões, os caras estão te prendendo muito por um discurso de medo. É duas coisas, é o medo, não, Deus vai te dar, e outra coisa, é a vitória, a conquista. Eu vejo, cara, ainda mais a pessoa que quer colocar em rede social, conquistei isso, conquistei aquilo, conquistou por você, é o Deus que está... o Deus que está dentro de você. Nem se aquilo ali é realidade, se aquilo ali conquistou mesmo, se existe, aquilo tudo pode ser um teatro. Eu não quero saber quanto é que é o Deus que está dentro de você. Mas aí que não tá. Aquela pessoa que procura isso, não tem Deus não dentro dele. Aquela pessoa que está ali e está procurando uma luz, ele tem treva dentro. Ele está procurando a luz e ele está em cima dos canais. O problema, esse negócio da religiosidade, da depressão, da falta de emprego, então, criando um Deus do medo, cara. Mas é que está o medo,
é real e o medo está em todas as facetas, não é só na religiosidade, mas também no profissional, no social. A gente tem que ver da forma como espírito e não como um corpo de carne para isso. Eu estou aqui em aprendizado, nasci careca, ascendente, pelado, o que vier é lucro. E essa coisa aí, né, resquício do catolicismo, vocês não presenciaram agora. Por que as pessoas têm esse horror da morte? Como é que era um funeral antigamente, seu Fernando Erlei? Era uma coisa terrível, né? Era uma coisa que, meu Deus do céu, Era dentro de casa mesmo. caramba, era uma coisa triste, sabe? Criavam aquela imagem ali, acabou, morreu, aquela choradeira. Porra, as carpideiras estão aí para... Porra, é outra coisa, cara. Você criava um luto contínuo, né, de muito tempo, né? Então, quer dizer, hoje o movimento que está aí, entendeu? Pega um pouco disso aí só por um outro lado, mas é uma necessidade. E o que eu sempre falo com o Erlei, né, cara, que a gente às vezes tem essa visão do protestantismo, porra, éramos nós que estávamos na onda ensinando isso aí, cara. A fatalidade, segundo é vulgarmente entendido, supõe uma decisão prévia e irrevogável dos acontecimentos da vida. A fatalidade. Decisão prévia. Ele vai repetir. A fatalidade, segundo é vulgarmente entendida, supõe uma decisão prévia e irrevogável dos acontecimentos da vida. Qualquer que seja a importância, se assim fosse, o homem seria uma máquina sem vontade. Sua inteligência nada serviria se fosse invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Pode-se entender por fatalidade, portanto, os acontecimentos que se apresentam como consequência dos atos praticados pelo homem no exercício do seu livre-arbítrio, dentro do gênero de existência por ele escolhido. E ele finaliza assim: o homem, então, não é uma máquina que age por impulsos independente de sua vontade, e sim um ser racional que escuta, julga e escolhe entre dois conselhos, não estando por isso privado a sua iniciativa, pois age principalmente por impulso da sua própria vontade. Que é assim. Não, eu ia botar uma marca-página. Então, só para o último. Então, esse lado de ver as coisas da vibração, isso é fácil, porque a gente já tem um termômetro dentro de nós, o nosso coração, quando pulsa, quando está tranquilo, isso tudo é tendencioso. E quando ele pulsa forte e a gente está nervoso, a gente está com medo, a tendência é o desequilíbrio, por não ter a sensibilidade de avaliar isso bem antes e entender, se eu chegar a esse descontrole, se eu chegar a essa pulsação, eu vou focar no equilíbrio. Mas a gente, sabe, contaminado pelas situações, a gente deixa a coisa ir à revelia, né? E o problema é esse, é não ver as coisas por vibração. Então ele coloca aqui o seguinte, né, que a fatalidade é uma consequência do que nós fizemos, né? Dentro do nosso livre-arbítrio, um desenrolar das coisas, né? E dentro do gênero de existência escolhido. Lá no plano espiritual, como o Eli falou, ou aqui mesmo, você não precisa ser no plano espiritual, né? Pô, eu quero dar essa direção para a minha vida, né? Mas tu não sabe exatamente as consequências, né? E ali tu vai fazendo, tu vai agindo. E vão vindo os acontecimentos, né? As fatalidades da vida, né? Não, eu fico vendo, tem desenrolar, que às vezes eu vejo de pessoas que a gente fica assim, cara, será que ele nota a realidade? Que nem eu andando num carro, um senhor bem mais velho do que eu, barrigudo, grande. Bom dia. Bom dia. Eu paro o carro numa rua e ele joga uma gracinha para uma menina. Aí eu dei uma chamada nele, eu falei, pô, Rangel, faz isso não, pelo menos quando eu estiver do teu lado. Pô, cara, eu fico com vergonha. Ei, é
vagabundo, é piranha, não sei o quê, tu joga em 10, 2 caem, não sei o quê, sei o que lá, isso aí é para você, não é para mim. Porque eu não estou preocupado se ela vai cair ou não vai cair, porque eu não estou jogando essa isca para ninguém. E o meu problema todo, sabe o que é, cara? É porque eu já passei isso de forma inversa. Eu tinha 20 anos, ou menos, um pouco, eu acho que era 20 anos, não tinha 20 não, 18 ou 19, e teve uma senhora, que hoje para mim é até um mulherão, na época tinha 40, 45 anos, uma loura, ela divorciada, ela era promotora de uma champanhe, Jorge Alberto, e eu era lá da Bacardi, eu era um freelance, garotinha aí, ela ficava me cantando. Cara, eu olhava para a mulher, eu sentia nojo da mulher, pela diferença de idade. Eu sentia nojo da mulher. Tu acha que aquela garotinha, olhando para você, se ela pudesse, ela vomitava em cima de você. Então, às vezes, a gente não perde a noção do ridículo das situações em cima de autoafirmação. O cara está prestes a chegar ao cúmulo. Vai chegar como do lado de lá? Carlos. É essa coisa que é um absurdo. Carlos, me desculpa, eu discordo um pouco de você porque eu gosto da garotinha. Não, eu tenho um limite. Mas não dessa. O que era podre, que era para você ter criticado, foi o formato. Peraí, dá licença. Peraí, eu gosto de coisa. Peraí. E eu também não sinto nojo, porque eu já tive pessoa mais velha. Eu não sinto nojo. Isso aí é um conceito. Peraí, dá licença, é um conceito antigo. O que você tinha que ter tido nojo é o posicionamento dele de chegar e fazer o julgamento da pessoa, piranha, puta de cada duas caem. Isso aí é gritante. Eu, meu irmão, a gente não faz esse conceito, porque a gente foi criado, como mais uma vez eu coloquei, liberdade de castas. Ali, quando você é criado com liberdade de castas, religiosa em tudo, você aprende a respeitar o próximo. Seja ele homossexual, bissexual, heterossexual, de que maneira. Então você aprende. A minha criação, que eu falo, os 24 anos que meu pai e minha mãe, 23 e 24 que meu pai e minha mãe passaram por mim, eles deram esse ensinamento, tanto para mim como meu irmão. Eu não faço julgamento dessa maneira. Agora, quanto à diferença de idade, o amor, ele não tem idade para acontecer, tanto entre mais novos e mais velhos. Isso não é nojento. Você está vendo aí, ó, o Francisco Gordo, tudo bem que tem uma situação melhor, está com uma garota de 30 e poucos anos, quase que ele pode ter poucos anos. Eu não vejo nada disso, não. Para uma garota de 20, sei lá, a forma, sim. O interesse financeiro, a forma é nojenta. A forma é nojenta. É piranha, isso aí é a forma que tem que ser criticada. A tua forma, agora, quanto à idade deles, isso aí é possivelmente aberto. Olha só, a forma, a atitude, ele pode ter aquele for. Ao meu lado, dentro do meu carro, eu imponho. Eu daria um esporro por isso, não pela... Eu fiz ali pelo resumo da situação. Ele chegou ali e eu fiquei envergonhado naquela situação. Mas o que eu quero dizer é a falta de sensibilidade de uma pessoa de quase 70 anos ter uma atitude tão infantil, tão pequena, sabe? A diferença de idade... Ele pode começar com um adolescente, mas ele começa devagar. Isso aí eu acho que eu não vejo problema nisso daí com relação. Não é problema. O problema é um cara de 70 com uma garota. Agora ele mexeu. Ele entendeu o extremo aí. Não, eu entendi o extremo. Tirando a financeira, o julgamento. Tirando O problema foi o julgamento sobre a menina. O julgamento sim que é plausível de muita o julgamento, a forma que ela colocou, eu não queria isso ao meu lado. E você ainda foi bondoso, que se é no meu carro, eu abro a porta, sai. Vai a pé o resto. Vai a pé, você foi bondoso. Mas por quê? Por causa do teu julgamento. Não falou outro dia aí. Pô, cara, eu com 70 vou pegar uma norinha de 20 nunca. Não, 20 também não, Ademir. Na virada? 20 também não. Vou jogar ainda. Não, já pode. 20 também não. Pode ainda. 20 pode. Pode. Vai criar o dinheiro dele. Leitura do Livro dos Espíritos, parte segunda. E eu posso falar que tem uma diferença minha para a menina que está comigo. Eu e a Fernanda era 17 anos de diferença. Ela hoje estaria com 40, era com 57. Ela está com 50 e eu estou com 67. Então tem a diferença de 17. E Regina, era a minha cabeça que eu tinha. Regina era mais velha do que eu, 8 anos. Vamos lá para o Livro dos Espíritos. Leitura do Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a 477. Tá? Pergunta rápida com resposta rápida.
As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Vamos à resposta. Não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. E pode que ver, vai ficar à vontade. Isso é de acordo com o grau do espírito também. E o espírito pode entrar todo naquele lado místico da imposição da palavra do religioso, e ele ali se deprimir, se achar, eu sou o demônio, eu sou o capeta, eu sou isso, e ali ele se deprimir. É o psicológico. É o psicológico, porque tu está falando com gente. Você não está falando com um agente sobrenatural. Ele é natural, só que ele está desencarnado, mas está falando com uma consciência igual a você. Só para ilustrar, tem um fato que eu li, está aí nos livros espíritos aí, do Bezerra de Menezes, doutrinando na Federação Espírita Brasileira. O malandro chega lá revoltado, rebelde pra caramba, e não tinha pressa, não tinha nada que fizesse com que ele saísse do médium, né? Desincorporasse, e estava agarrado. Aí o Bezerra de Menezes, um toque lá de cima, aí virou pro cara, tu não vai embora não? O carro de polícia está ali embaixo, eu vou chamar a polícia agora. Na mesma hora, uma ranga, meteu o pé. Então leva-se em consideração que o espírito, ele conhece aquela pessoa mesmo, que está tentando afastá-lo, expulsá-lo. Porque se tiver uma moral mas se não tiver, o espírito continua na mesma bagunça. Faz até cachorro atrás do rabo. Não estou na fórmula errada. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, quem está errado são eles que passaram para mim. Dois irmãos tentaram exorcizar um elemento lá. E esse elemento manifestado disse assim, conheci Moisés, conheci Jesus, e você? E você tem tantos tempos para sair fora. Como o cara não saiu, os irmãos, é só tu pegar o Evangelho e ver. Eles expulsaram o cara, eles é que expulsaram o cara e ainda botaram nu. Então, quer dizer, o que eu estou falando com raiz, com propriedade, na prática. A não ser que o Evangelho segundo o Espiritismo esteja errado. Erlei, a tua interpretação que está errada. A gente está falando aqui de graduação de consciência, de inteligência. Então, o que quis colocar, que aquilo que está no livro dos Espíritos ali não pode se aceitar como fórmula de bolo, é aquilo. A gente está falando isso. Há nuances de inteligência, de consciência, e a gente não sabe que aquela consciência que está ali do outro lado, por estar desencarnadas, qual é o patamar consciencial, inteligente, moral no qual ele está estacionado. É isso que a gente está dizendo, que às vezes até uma palavra boba, que eu vou chamar a polícia, o cara entra no frenesi ali da situação e vai embora, e não cai a ficha. Porra, eu sou espírito, ele está falando de parte materializada, então eu vou correr por causa de quê? É por isso, a gente está falando que não se pode pegar como fórmula de bolo. O exorcismo não vale nada? Ué, de repente pode valer sim. Pode valer sim. É exatamente, não é o que está escrito no Evangelho, se está certo ou está errado. Não, mas eu me baseio, não é no que está escrito, mas na lógica. A lógica é o que não tem. Vamos ver a primeira vez que fala a respeito do assunto. Então, Filosofia Espírita, lição 18, alusiva à questão 477 do Livro dos Espíritos, exorcismo. Então vamos ver o que o Miramês fala aqui. O exorcismo é uma fórmula usada pelo catolicismo de afastar espíritos maus das pessoas que se encontram sofrendo sua influência. Em poucos casos, esse método dá certo. Pronto, resolveu. Entendeu, Eli? Em poucos casos, mas há casos. Não são
as palavras que mostram força, nem gestos pré-estudados que fazem desligar o espírito malfeitores dos que eles acompanham. Muitos dos espíritos ligados às pessoas riem das ilusões dos homens que se dedicam ao exorcismo e continuam nas suas brincadeiras de mau gosto, perturbando lares e desorientando pessoas. Então eles riem porque aquilo ali não tem fundamento para a maioria. Aí quer dizer, e ele ri porque ia lá o cara, lá, um Quevedo da vida, está entrando ali no lado superior do ensino de nada, né, mano? No entanto, existem padres que praticam o exorcismo e os perturbados são aliviados pelo afastamento dos espíritos inferiores. Isto se dá quando o sacerdote tem conduta reta e a força da moral que vale e não o jogo de palavras vazias que o vento leva. Então, ele já colocou o conceito moral também no que o padre está colocando. Ele pode colocar uma bobeira ali, mas a intenção dele ali de querer proteger aquele ali que está perturbado, esse amor àquela pessoa que cria esse muro ali da obsessão, entendeu? O exorcista precisa ter fé envolvida no amor e suas mãos serem sempre instrumentos da caridade. Ainda mais, o que está sendo exorcizado precisa modificar seus sentimentos, limpar a sua casa mental, porque se não se moralizar, podem os espíritos que forem retirados voltar de novo e ainda trazer outros da mesma natureza em sua companhia. Aí o segundo estágio tornar-se-á pior do que o primeiro. Como nada se perde, o exorcismo é um começo rudimentar na escala do aperfeiçoamento da alma, no que se refere aos métodos de conversar com as entidades malfeitoras e educá-las, tanto quanto aos que sofrem com as suas companhias. As religiões e filosofias rudimentares haverão de acompanhar o progresso. Esta é a lei. Quem se esquece de progredir vai ficando para trás e sofre as consequências desse retardamento. A nossa paz é nossa conquista e somente nós construímos nossa felicidade. As coisas exteriores representam misericórdia, ajudam até o ponto de compreendermos a necessidade de aprimoramento espiritual. As fórmulas do exorcismo não têm nenhuma eficácia sobre os espíritos malévolos e podem até revoltá-los. O que tem valor é, pois, a conduta da pessoa que opera o exorcismo. É o seu magnetismo puro que irradia da pureza dos sentimentos. Assim, pode-se notar que, mesmo em centros espíritas, os meios empregados para afastar certas entidades falham. Tudo se baseia no mesmo princípio do amor para os bons resultados. Jesus estabeleceu no seu Evangelho ensinamentos valiosos, de modo a educar todas as criaturas, a mostrar o quanto valem os pensamentos disciplinados e as emoções equilibradas para a nossa libertação espiritual. O homem inteligente em Cristo está sempre policiando contra as sugestões dos espíritos ignorantes e viciados, por notar a sua influência e proceder ao contrário. Ele não esquece a oração e a vigilância, conhece o valor da benevolência e faz todos os esforços para harmonizar a sua mente com a mente divina. Deixa eu ver aqui. A sintonia é tudo. Quando nos reunimos com alguém ou gostamos desse alguém, é porque temos alguma coisa em comum com essa pessoa. Basta analisar a nossa vida
porque as vidas que nos cercam são nossas iguais. No contexto dos sentimentos, vou repetir aqui, basta analisar a nossa vida, porque as vidas que nos cercam são nossas iguais no contexto dos sentimentos. Se queres ajudar os que sofrem, amplia teus conhecimentos acerca da saúde e oferta tua cota de alegria, de amor, de paz aos que caminham contigo. Se queres falar a alguém do Evangelho renovador, fala dele, mas não te esqueça do exemplo, força maior impulsionada pelo coração. E ele finaliza: a vida está constantemente escrevendo para todos nós as páginas de luz que têm o poder de nos tirar das trevas. Que assim seja. Foi rápida a pergunta, rápida a lição do Miramês. Não, porque a verdade é que a lição do Miramês, a gente já tinha feito as colocações, as conclusões antes. Antes da pergunta. A gente já falou tudo antes de ler o Miramês. Eu nem tinha lido. Aqui, a mensagem inicial ali veio trazer também um pouco disso, da gente entender que isso tudo é o efeito dominó. Uma reação vai criar reações, e reações, não uma reação já pré-estabelecida. Vai tudo de acordo com a conotação que tu dá aquele apelo à mensagem inicial, ao peteleco inicial, que forma aquela mensagem, aquela visualização que eu estou vendo agora, que forma aquilo vai entrar no meu ser organizador, como uma forma medrosa, medonha, ansiosa, deprimente ou esclarecedora. Eu é que vou trazer aquilo para dentro de mim da forma que eu quero, da forma que o meu emocional está trabalhado. Então isso tudo é como é que eu resgato aquela mensagem e ponho dentro de mim. E esse dentro de mim tem que ser toda hora reciclado para eu não ficar com conceitos atrasados. Hoje, eu vejo aqui que nenhum de nós precisa correr para um psicólogo. Já está tudo dentro de nós. É verdade. Basta a gente parar para ter esse momento conosco mesmo. É verdade. A gente trabalhar, por que isso, por que aquilo, mas a gente dificilmente para. Vai começar a novela, o outro está ali, aquilo lá, aquilo outro, e a gente não dá o tempo para a gente. E aí a gente vai só embolando, só fazendo um bolo maior, maior e maior, e daqui a pouco fica deprimido, fica todo negativo, e aquilo ali é você ancorando a tua frequência lá embaixo. E qual é o mundo que você vai criar para você? Já está ali, derrotado. Porque você não vê a felicidade. Você não precisa ter casa, carro, ter nada para ter essa paz interior. É verdade. Mas é uma forma de conotar o que vem para você. É verdade. E a gente sempre está olhando pela régua assim, quem tem mais do que eu. Quem tem mais do que eu. Quem tem menos do que eu, nem vejo, não quero nem saber. E eu estou vendo sempre com quem tem mais do que eu. E aquilo é que cria ansiedade, cria depressão, o negativismo. Todo mundo está bem, só eu que estou na merda, só eu que estou assim, só eu que estou... Mas aquele que está ali com dinheiro, porque dinheiro não é prosperidade. Dinheiro é alguma coisa que compra coisas. Hoje aconteceu um fato comigo, eu vou comprar um negócio para o Valdomiro, e de vez em quando passa aqui, acho que ele mora lá no rolo, é um grandão, tem um cabelo encaracolado, aí ele estava até aquele barbeiro que tem ali depois da estação do BRT lá, tem aquele barbeiro que fica ali, coisa ali, aquele que era a Lan House e agora é barbearia. Aí ele estava deitado ali com dolírio mil ali. Ele estava deitado ali com biscoito, uns pacotes de biscoito aberto, uns pacotes de biscoito aberto, Cara, mas hoje, dia 31, meu coração ficou partido. Correu aquela lágrima. E no olho.
porra, de você não poder fazer nada por aquele semelhante teu ali, hoje dia 31. Ele tem família lá. Ele agora botou um negócio aqui, acho que tem problema mental. Ele estava desabrigado? Ele dormiu ali. Ele estava deitado ali dormindo naquela escada, tem escada, ele estava deitado ali dormindo. Doeu pertinho ali da gente, né? Assim como doía quando eu chegava lá fora do BRT, os caras dormiam lá em cima. Então tem uma coisa muito grande para isso daí, desse nivelamento, dessa régua. Porque também, como eu te falei, a casta, ela vê o polícia da mesma forma, vê o bandido da mesma forma, vê o cara da mesma forma, vê o cara que tem situação inferior à tua da mesma forma, tu vê todo mundo assim. Uma pergunta. Ele está nesse momento, ele está ali nessa situação. Ele tem que passar por aqui, os Pois é, isso que tu vai lá e tu está fazendo bem ou mal? Eu não sei. Não, e outra coisa. Eu não sei, mas eu sou ser humano e eu me compadeço com Mas isso. aí que tá. Jesus estava passando com os apóstolos e Pedro Eu me pergunta, compadeço. e ele? Ele está sofrendo aquilo por causa da família dele, porque a lei lá do Torá, que você até a quarta geração que vai sofrer o que teu antepassado fez. Vai levar, assim como na Índia, das castas da Índia também. Aí, Você o Pedro pergunta isso a Jesus, ou ele está sofrendo sobre a reencarnação dele passada, quer dizer, uma atitude que ele tomou no passado, quando está resgatando. E Jesus fala, nenhuma nem outra. Ele está passando aquilo ali para a glorificação do Senhor. E ali, o que é isso? Ele está ali como o filósofo Diógenes teve a última encarnação e ele está num outro planeta, dizendo que aquela encarnação ali, ele foi necessário, aquela encarnação dele ali, para ele passar uma miséria extrema, para se despojar da vaidade, do egoísmo que estava incrustado nele. E o final da história, eu fui no mercado e ele estava deitado. Quando eu voltei, aí eu fui, paguei o bolo, eu pego na volta o bolo, paguei o bolo, o bolo estava saindo ainda. Aí ele já tinha se levantado, ele cruzou por mim, aí me deu bom dia. Porque o que acontece, às vezes a pessoa até é doente, às vezes não tem nem necessidade daquilo. Parece que doença foi um prêmio, mental, cara. né? Porque eu tive um tio que viveu numa situação, saía para a rua, dormia na rua, ele precisava. Mas foi um desastre que ele teve que derrubar o ele do trem em Deodoro, mas ele morreu, mas ele deu um problema na cabeça. Ele tinha todo o conforto de casa. O bom dia foi um prêmio pelo compadecimento de Jesus. Jesus está falando ali e está vendo, sabe? Está vendo a pessoa como espírito e não como a carne. Então o julgamento, a vida é dele, ele conduziu as possibilidades que ele tinha. É igual a minha, a sua, e ele tomou um caminho diferente. A prova dele, de repente, foi mais isso, mais aquilo. A gente deu um exemplo aqui do Rafael, que morou numa tenda logo no início. Então, hoje ele é um militar, com uma família, com uma estrutura. E por que ele foi diferenciado? Porque ele olhou de uma forma diferente do restante. Está aparecendo. E ele não virou um mendigo por situações tomadas. Entendeu? Quer dizer, a gente não tem que ficar com pena ou com ódio ou com isso. É a vivência, é a encarnação daquela pessoa. E aqui o mundo físico é um mundo holográfico. Tudo é ilusão. Ele tem todo um suporte por trás dele, né? Para ele estar vivendo aquela situação ali. A lei é de progresso, né? Coisa para mim que seria assim, pô, como é que eu vou viver? Como é que eu viveria? Mas de repente para a visão do Júnior seria a nossa também, né? Mas não, ele está sendo sustentado, tem uma força além que age ali, Que segura o cara. Ele passa aqui de vez em quando. Mas, Júnior, tu tem que ver que do jeito. Aí tu fala, como é que eu viveria assim? A gente não viveria. Porque a nossa consciência não se coloca aquele estado de estagnação. A gente ia logo, sem casa, sem nada num canto, a gente ia olhar a situação e um homem com carro. Meu senhor, olha só, eu posso lavar uma vez por semana o seu carro? Só para o senhor me dar um dinheirinho aí, o mínimo que puder. E você vai, nessa visão empresarial, empreendedora, pegando algum financeiro, começar a criar renda.
e eles não têm essa visão. Então, quer dizer, eles estão num estado mental diferente do nosso. Diferente do nosso. É porque você, eu ando, ainda mais agora depois desse BRT novo, você anda muito de carro. Eu não me vejo mais dirigindo o dia todo. Eu não, como era antigamente. Sim, mas o ônibus está tão bom, o único problema do ônibus é que é frio pra caramba. É um gelador, tem que andar de camisa, todo mundo leva casaco, mas não me vejo mais. Mas o que eu estou dizendo posso até ter o carro, é que a consciência dele está, sabe, toda condicionada àquilo ali. É. E a gente não vai viver naquele mundo porque a gente não está condicionado. Antes de entrar naquela falência, a gente se mata. Ou a gente cresce em luz, né? Mas, Erlei, deixa eu te terminar de você falar. Vai falar um negócio, mas ele estava no meio da oração. Cara, que inveja que eu tenho de você, cara. Porra, a falta de uma. Não, eu tenho inveja. A falta de uma percepção dele. As leituras você pega, acho que é porque você só concentra na leitura. Uma coisa que você falou lá na frente, o Erlei, cá atrás, quando já está a leitura, já quase no final, ele consegue se lembrar, cara, parabéns para esse Sérgio, ele consegue se lembrar o começo da fase da leitura. Olha, eu fico muito você tem uma percepção do caramba. Eu fico muito satisfeito, mas não envaideço, porque me considero um elemento. Você pega isso na frente, cara. Em aprendizado. Como todos nós que aqui estamos, eu queria aproveitar essa pequena brecha só para poder agradecer e analisar. 22 era uma coisa, 23 outra, 24 já está tudo planejado. Quero agradecer as lições, as interpretações, os debates que aqui houve dessa casa e agradecer também aos ministros dessa casa, aos trabalhadores dessa casa, os invisíveis que nos intuem e até faz sem que nós notemos aquele preparo para as lições, para desvendar todos aqueles segredos, tudo aquilo que nas outras bases as pessoas chamam de mistério. E aqui os mistérios não existem porque são desvendados. E eu estou com isso aprendendo essa lição de ser mais justo para comigo mesmo, para poder então assim justificar a minha caminhada, a minha passagem. Tudo isso agradeço às lições, porque eu não estou podendo enxergar. Mas aquilo que eu posso guardar, eu guardo de coração. E a amizade, só acho o seguinte, isso aí é de mim. Eu acho que o ser que vem na casa espírita tem que ter um pouquinho mais de abrir a mão. Mas quando eu digo abrir a mão, não é dar uma roupa, dar um calçado, não. Um atendimento em grupo ou em dupla que seja para aquele que está necessitado. Isso é a minha maneira de pensar. No mais, eu agradeço a espiritualidade, as organizações espirituais, que são todas parecidas, se não são iguais, mas bem parecidas, e procurar eu cada vez melhorar mais e fazer para o meu próximo. Agora, tudo aquilo que está dentro da base lógica, tudo aquilo quando está dentro de uma organização. Eu espero que a nossa casa, esse ano que anseia algumas horas, nós possamos cada vez mais nos fortificarmos na oração, porque assim nós, com essa força de vibração do Espírito, vamos longe, vamos procurar ao máximo. Que a paz divina permaneça com todos nós que estamos aqui, com todos aqueles que já pisaram aqui. Que assim seja. O nome do rapaz que cantou, fala para mim. Alexandre Sancor. Alexandre Sancor. Esse ano de 24 vai ser um ano de muito trabalho, cara. Muito trabalho, mas muito retorno também, viu? Depois a gente conversa. 24 para mim vai ser uma mudança na minha vida. Vai ser um ano de muito trabalho, cara. Eu te incentivo a botar o universo do Sancor. O universo. Eu ia colocar alegria cristã, mas vamos lá. O universo. É, universo e não sei o que. Universo e. Eu que não estou vendo quem é que está ligando para mim. Não, agora sim. A pessoa que Alô? quer falar contigo. Oi? Não estou em casa não. O meu sobrinho está lá, tu dá para entregar aí do lado? Não tem um portão grandão? Tem um portão grande?
Tu pede meu sobrinho aí, Marcinho, ele mora em frente à tua casa. A casa dele tá pro lado da tua casa, da tua mãe. Vai. Tá, que eu tô aqui, mas daqui a pouco eu tô indo. Meu sobrinho tá aí do lado, pede a ele para guardar para mim. Bate aí no portão grande do lado. Pede a ele, bate aí no portão dele, por favor. Tá? Se não guardar, guarda na tua mãe que eu passo lá, tá? Tá, tchau. Gente, então vamos aqui encerrar nosso levantamento de hoje, ouvindo o universo é harmonia, com Alexandre Sancor. Tô pensando que ela ia entregar um negócio onde for. 2 horas. Bluetooth connected. Irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. A aurora traz o sol, a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia. Tudo tem seu valor. Uma eterna sinfonia. E Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia. Tudo tem seu valor. Uma eterna sinfonia. E Deus rege com ternura e amor. A aurora traz o sol, a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam Vou por passar lá 11 horas. planetas em 11 evolução. horas eu vou passar lá da manhã. Eu tô aqui no centro. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia. Tudo tem seu valor. Uma eterna sinfonia. E Deus rege com ternura de amor.
amor que Deus rege com ternura e amor. Que a mensagem da canção fique gravada, né? Que a gente possa refletir sobre ela, nas nossas atitudes, nos nossos atos, né? Que seja essa mensagem final, né? Possa nos harmonizar, para a gente não estragar o nosso dia. Né? Esse é o grande objetivo, a gratidão à espiritualidade e a cada um de nós. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.